Naquele dia, 18 de junho de 2025, o ar da cidade já estava pesado. As ruas, normalmente cheias de vida e conversas, agora sussurravam preocupações. Todos sentiam. Uma tensão que não vinha do clima, mas das notícias que chegavam como ondas sombrias de terras distantes. Rumores de guerra entre as grandes nações circulavam como um vírus, infectando cada esquina com medo. As pessoas olhavam para os céus não em busca de chuva, mas com uma apreensão silenciosa, como se esperassem algo terrível. Era um mundo segurando a respiração, esperando pelo pior, e a incerteza era o pão de cada dia. Em cada rosto, a mesma pergunta não dita: o que será de nós? Ainda assim, em meio a essa atmosfera carregada, duas vozes se erguiam com uma clareza surpreendente. Eram Tiago e eu, Lídia. Dois amigos que caminhavam pelas praças e ruas de paralelepípedos com uma missão simples, mas profunda. Não falávamos das potências mundiais ou das ameaças que pairavam no horizonte. Falávamos de um rei, um salvador. Preacher 1, às Tiago. Jesus Cristo é salvação. Com bíblias nas mãos e uma convicção que parecia fora de lugar naquele cenário, anunciávamos uma mensagem de esperança. Eles ofereciam uma promessa que parecia grande demais para um mundo tão pequeno e amedrontado. Não prometiam o fim dos problemas terrenos. Pelo contrário, falavam de uma paz que supera todo entendimento. Ele está voltando. E suas palavras não soavam como uma ameaça, mas como um consolo. Para os ouvintes, era um convite para olhar além do caos iminente, para fixar os olhos em uma esperança eterna. Em um mundo obcecado com o poder das nações, eles falavam do poder de um túmulo vazio. Ofereciam um porto seguro em um mar de ansiedade, uma verdade sólida em uma era de areia movediça. Preacher 1, às Tiago. A história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E naquela cidade à beira do colapso, essa história era a única coisa que parecia realmente forte. A única promessa que não podia ser abalada pelas guerras dos homens. De repente, tudo mudou. O murmúrio constante da cidade, os passos apressados, as conversas tensas, tudo foi engolido por um instante de silêncio absoluto. E então, veio a luz. Não era a luz do sol. Era um clarão branco, ofuscante e sobrenatural, que pintou o céu com uma intensidade aterradora. Por um segundo, cada sombra desapareceu. Cada detalhe da cidade foi exposto em uma luz cruel e implacável. O clarão não fez barulho, mas sua presença gritava perigo. Foi o momento em que todos os rumores se tornaram uma realidade terrível. A guerra que parecia distante havia chegado à porta de casa, sem aviso, sem piedade. O que se seguiu ao clarão foi uma onda de choque que varreu a cidade como a mão de um gigante invisível. O som veio depois, um trovão ensurdecedor que parecia rasgar o próprio tecido da existência. Vidros de janelas se estilhaçaram em milhões de pedaços. Edifícios tremeram em suas fundações. O medo, que antes era uma corrente subterrânea, explodiu na superfície. O pânico tomou conta. As pessoas, que momentos antes caminhavam em uma ansiedade controlada, agora corriam sem direção, movidas por um instinto primal de sobrevivência. A ordem se desfez em um instante, substituída por um caos desesperado. A cidade se transformou em um labirinto de terror. Gritos enchiam o ar, misturando-se ao som de alarmes distantes e ao ruído de estruturas desabando. A busca por abrigo era frenética e cega. Portas eram forçadas, porões eram invadidos, cada um por si. A preocupação com os vizinhos foi substituída pela necessidade urgente de se salvar, de encontrar um buraco qualquer para se esconder daquela ameaça invisível e onipresente que agora pairava sobre todos. A busca por refúgio não era mais uma precaução, era a única coisa que importava. Em meio à correria, a poeira começou a subir. Uma nuvem cinzenta e sufocante que descia sobre as ruas, cobrindo tudo com um véu de destruição. O sol, se ainda estava lá, foi bloqueado por essa cortina de destroços. As pessoas tentavam cobrir o rosto com as mãos, com pedaços de roupa, buscando ar puro em um ambiente que se tornara tóxico.
o isolamento se tornou o objetivo final. Encontrar um lugar seguro, trancar a porta e esperar. Esperar o quê? Ninguém sabia. O futuro, que já era incerto, havia sido completamente apagado por aquele clarão devastador. O desespero era a linguagem universal daquele momento. Nos rostos cobertos de fuligem, via-se a mais pura expressão do medo. Olhos que antes continham preocupações cotidianas, agora refletiam o terror absoluto do fim do mundo. Mães agarravam seus filhos, homens fortes choravam abertamente, e o som de lamento se unia à sinfonia do caos. Cada um buscava salvação em abrigos de concreto, em porões escuros, acreditando que paredes físicas poderiam protegê-los de um colapso tão profundo. Eles fugiam da radiação, da poeira, da morte. Mas mais do que tudo, fugiam da terrível sensação de impotência total diante da catástrofe. No entanto, em um canto da praça agora coberta de escombros, uma cena diferente se desenrolava. Tiago e Lídia não estavam correndo. Em meio à debandada, eles haviam se ajoelhado. Ao lado deles, um pequeno grupo de pessoas que os ouvia antes da explosão fez o mesmo. Eles não estavam paralisados pelo medo, mas ancorados pela fé. Preacher 1, Tiago. Enquanto o mundo ao redor gritava em pânico, eles oravam em silêncio. Seus olhos não estavam fixos nos prédios em ruínas ou na nuvem de poeira que se aproximava. Seus olhos estavam fechados e seus corações estavam voltados para o alto, buscando refúgio não em um bunker, mas no Criador do universo. A diferença era palpável, um contraste tão nítido quanto a luz e a escuridão. De um lado, a salvação era vista como um lugar físico, um isolamento do perigo imediato. As pessoas se empurravam para entrar em abrigos subterrâneos, acreditando que a segurança estava abaixo do solo. Do outro lado, para aquele pequeno grupo, a salvação era uma pessoa. Jesus. Eles não buscavam um lugar para se esconder do mundo, mas uma presença para acompanhá-los através dele. Sua paz não vinha da ausência de perigo, mas da certeza da presença de Deus, mesmo no vale da sombra da morte. Enquanto a correria e o pânico pintavam um quadro de desespero, a calma daquele pequeno grupo pintava um quadro de esperança. Eles também sentiam medo, pois eram humanos. A terra tremia sob seus joelhos, mas sua fé era mais forte que o tremor. Eles sabiam que, mesmo que seus corpos perecessem naquele dia, suas almas estavam seguras. A promessa que pregavam minutos antes não era apenas para tempos de paz. Era especialmente para tempos como aquele. Era uma paz que não fazia sentido para o mundo. Uma tranquilidade que desafiava a lógica do caos. Era a fé em ação, brilhando como uma pequena chama no meio da escuridão avassaladora. Em momentos de caos absoluto, quando as fundações do mundo parecem se desintegrar, é natural buscar algo em que se segurar. Para muitos, esse algo é físico, uma parede, uma porta, um abrigo subterrâneo. Mas quando a própria terra treme, essas seguranças se mostram frágeis. A verdadeira paz não é encontrada na ausência da tempestade, mas na presença de uma âncora que nos mantém firmes durante ela. Para aqueles que creem em Jesus, essa âncora existe. Ele é a rocha inabalável quando tudo ao redor é areia movediça. A mensagem de esperança cristã não é um bilhete de saída do sofrimento, mas a promessa de uma companhia fiel através dele. Mesmo quando a poeira da destruição enche nossos pulmões e o som do medo ensurdece nossos ouvidos, a fé nos dá uma perspectiva diferente. Ela nos lembra que esta vida, com todas as suas guerras e tragédias, não é o fim da história. É apenas um capítulo. Para quem confia em Cristo, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula, uma transição para uma eternidade onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem explosões no céu. Essa esperança não nega a dor do presente, mas a coloca em um contexto maior. Ela nos permite chorar, mas sem desespero. Ela nos permite sentir medo, mas sem sermos consumidos por ele. A fé em Jesus nos oferece uma paz que o mundo não pode dar e, mais importante, que o mundo não pode tirar. Não é a paz que vem de circunstâncias favoráveis, mas uma paz que floresce no coração,
mesmo em meio aos escombros. É a certeza de que somos amados por um Deus que é maior do que qualquer bomba, mais poderoso do que qualquer nação e mais próximo do que o próprio ar que respiramos. É essa certeza que permite que alguém se ajoelhe em oração enquanto o mundo desmorona, encontrando refúgio não em um lugar, mas em uma pessoa. Portanto, em qualquer situação, seja na tensão dos rumores de guerra ou no caos de sua explosão, a verdadeira salvação tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a esperança que não decepciona, a luz que as trevas não podem vencer e o refúgio seguro para a alma. A mensagem de Tiago e Lídia ecoa com ainda mais verdade agora. Ele está voltando. E para aqueles que o esperam, essa promessa não é uma fonte de medo, mas a fonte da mais profunda e duradoura paz. Você pode estar no meio da tempestade, mas com Ele, você não está sozinho. Você vai sair dessa, não porque a tempestade vai passar, mas porque o mestre da tempestade está com você.